Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um episódio do nosso estudo bíblico sobre cosmovisão. A gente começa aqui agora uma outra parte, a gente abre aqui um outro arco da história e agora, como viveremos, onde você agora vai começar a aplicar aqueles princípios que a gente conversou nos 4 primeiros episódios, você agora vai começar a aplicar isso aí na sua vida. A gente também teve uma sacada, antes de você falar, Ricardinho, que a galera gosta de vídeo mais curto, então hoje a gente vai fazer a parada de uma forma mais enxuta. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para bater um papo sobre um tema top. E agora, como viveremos? Mas também nós vamos aprender a fazer a diferença. E o tema que a gente vai conversar hoje, Davi, é sobre cristianismo. E agora, como viveremos? Fazendo a diferença. Nossa, moleque, pega essa. Coloca assim, ó, bem grande na edição, assim, ó. Brinks, vai. Vai, mano. Davi, hoje nós vamos bater um papo, mano, sobre o tema cristianismo versus secularismo. É isso aí, mano. Então, vamos lá, vamos tentar definir o que é secularismo primeiro. O que é secularismo? O que é secularismo? Secularismo é tudo aquilo que é tendência ou norma do século que a gente está vivendo. Ou seja, são características do século que nós estamos vivendo. E eu gostaria de usar um texto bíblico, cara, para ter base, para a gente bater um papo sobre isso. Boa, boa. Você pode abrir a sua Bíblia aí, na carta de 1 João, capítulo 2, verso 15 até o verso 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Davi, o versículo 15 aqui que nós lemos, diz assim: não ameis o mundo. Que mundo que nós não devemos amar, mano? A palavra que João usa aí quando ele vai falar sobre mundo é cosmos. Opa! Isso é muito legal, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente já falou, que é cosmovisão. Cosmos, como a gente já falou, pode ser usado para descrever o mundo físico, planeta, ou também cosmos no sentido de aquilo que é secular ao reino, aquilo que não é parte intrínseca do reino de Deus. Então, quando João está falando sobre esse mundo, ele está falando para a gente não amar as coisas desse mundo. Ou seja, não amar o dinheiro, não amar a fama, não amar as coisas não amar o pecado, não amar, não ser uma pessoa que ama as coisas que o mundo te oferece, mas amar a Deus. O próprio João vai dizer que o amor vem de Deus, porque Deus é amor, o amor vem de Deus, e quem não ama não conhece a Deus. Então, é muito interessante a gente pensar a respeito dessa relação que João tem com o amor e como ele vai falando. Ou seja, o mundo que nós não devemos amar é o mundo pecaminoso, contrário à vontade de Deus. Ou seja, quando João fala de mundo, ele está falando das tendências desse século que contrariam a vontade de Deus. Sim. Porque uma vez que o próprio João diz lá no seu evangelho, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. O mundo que Jesus amou foram os perdidos. Sim. Não as tendências pecaminosas. Partindo dessa ideia, Davi, uma das tendências do século que a gente vive é tirar Deus da equação. É viver como se Deus não existisse. Perfeito. Como que a gente encara isso, cara? Olha, você precisa entender e tá sempre equipado. Agora a gente vai começar a entrar num outro negócio que é bem legal, que a gente vai falar um pouco sobre isso também nos próximos episódios, mas só para você saber o nome da matéria, caso você queira pesquisar mais, que é apologética, ou seja, ferramentas que você usa para defender a sua fé. Lembrando que Deus não precisa que a gente defenda ele continua sendo Deus, mas a gente faz isso para defender a nossa fé e para a gente poder viver nesse mundão aí. Mas é muito louco, porque toda vez a galera quer tirar Deus da equação, porém quando você tira Deus da parada, você está tirando o padrão de certo e errado, como a gente já falou sobre isso aqui. Quando você tira Deus da equação, você perde os seus padrões morais. Sim. Você perde os seus referenciais absolutos. Por exemplo, a gente vê muito as pessoas falarem que a gente está vivendo na pós-modernidade, modernidade líquida. O que seria isso para nós, Davi? Pós-modernidade. Como que a gente define isso para ficar claro na mente da galera? A gente vive na pós-modernidade? Vive na modernidade?
É porque assim, ó, a galera, Ricardinho, eles tentam estabelecer períodos, eles tentam dar nomes, né, títulos a períodos históricos, mas normalmente você só dá o nome depois que o período passou. Então, por exemplo, a gente hoje estuda ali o período medieval como, por exemplo, a Idade das Trevas, né? Que é o período onde a Igreja Católica dominou a Europa e dominou boa parte ali do continente europeu, não teve praticamente nenhum desenvolvimento tecnológico, nem na medicina, nada dessas coisas, então é conhecido como a Idade das Trevas, período medieval. Aí depois disso você tem, por exemplo, o período renascentista, depois você tem o iluminismo e por aí vai. Então quando a galera fala de um pós-moderno, é o quê? A era moderna, tô dando uma aula de história aqui, tá? Mas enfim, a era moderna, ela começa aí no século passado e tal, depois você tem a Revolução Industrial, você tem a Segunda Revolução Industrial com as ferrovias e os trens a vapor e tudo mais, isso facilitou a distribuição com as indústrias, com a produção em série, enfim. E a galera tenta definir hoje a pós-modernidade porque a gente tem o 4G, porque a gente está conectado o tempo todo, porque a gente vive dessa maneira que a gente vive hoje online, certo? Tudo conectado. Mas todos esses períodos eles são marcados por uma forma de pensar. Todos esses períodos históricos, é aqui que a gente quer chegar, eles são marcados porque alguma filosofia, alguma coisa moldou o imaginário das pessoas e fez com que as pessoas, de forma coletiva, pensassem de uma determinada maneira. Como que o pessoal, então, define a pós-modernidade? Como o período também da pós-verdade. Ou seja, não existe mais algo que é uma verdade absoluta, mas agora a verdade ela é relativa, ela depende do ponto de vista. Como o período onde você não analisa mais as coisas a partir da existência de Deus, mas você analisa as coisas pela completa ausência de Deus. Onde você não analisa mais as coisas por um padrão moral, certo e errado. Não existe mais certo e errado. Existe aquilo que faz bem para mim, bem para o outro, então eu faço isso. Outra coisa que pode definir esse período pós-moderno que o pessoal fala que está vivendo como posso definir isso? O bombardeio de informação que a gente tem o tempo todo. Mas ao mesmo tempo que é um bombardeio de informação, também existe um bombardeio de desinformação com o tamanho, no número das fake news que são espalhados aí mundo afora. Ok, partindo dessa ideia de que a pós-modernidade ela traz no seu bojo uma ideia de relativismo, que a verdade absoluta fica para trás e os padrões morais também são perdidos, porque Deus está fora da equação, uma das tendências que a gente vê hoje é as pessoas pensarem naquilo que funciona, certo, não naquilo que é certo. Muitas vezes a gente ouve aquela frase, os fins, eles justificam os meios. Ou seja, para alcançar o que eu quero, para alcançar o que eu desejo, eu passo por cima das pessoas, faço o que eu quero, da forma que eu quero, sem se importar com as consequências e sem se importar com Deus e com o próximo. Isso é uma tendência secular contrária à palavra de Deus. Totalmente. E a gente vê isso ganhando força. A gente vê um individualismo tremendo, Davi. É porque a gente está vivendo um tempo tão imediatista, Ricardinho, tão absurdo, que a lógica do trabalho meio que nos força a pensar assim. Entenda, trabalho é uma coisa de Deus. Deus criou o trabalho e trabalho é uma bênção. E o trabalho traz dignidade para a pessoa e você é digno do seu salário e do seu trabalho. Só para a gente tirar algo da cabeça das pessoas. O trabalho não é consequência do pecado. Não, o trabalho jamais. sempre existiu. Sempre o trabalho existiu. É uma bênção de Deus. As consequências do pecado é que o homem iria se cansar, iria se fadigar. Sim. Então não vem com essa desculpa, não. Eu não vou trabalhar porque é consequência do pecado. Isso está fora, fica tá? reclamando. Mas o mundo que a gente está vivendo e essa parada e essa lógica do trabalho que nos rege e tudo isso
força as pessoas a pensar dessa maneira, que, bom, se funciona, se deu certo, então tá valendo. Só que aí, nisso, a pessoa, às vezes, ela passa por cima do outro, ela fala mal do outro, ela vai criticar o outro pelas costas pro patrão, vai fazer a caveira um do outro, e aí as pessoas vão usando esse tipo de lógica, esse tipo de coisa, Ricardinho, para passar por cima uma das outras, para conquistar os seus objetivos, porque, afinal de contas, se funciona, então tá valendo. Essa tendência individualista faz, muitas vezes, a gente enxergar as pessoas como uma peça de engrenagem, como um trampolim para a gente conseguir o que nós queremos. Isso é muito nocivo, porque a gente começa a ter relacionamentos superficiais. A gente não tem mais amizade. Muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas Só por interesse. Por aquilo que as pessoas têm para nos dar, não por aquilo que as pessoas são. Isso é uma tendência secular muito nociva e destrutiva para a igreja. Exatamente. E aí a galera, eu vejo, porque eu trabalho com adolescentes, a galera troca de amigo e troca de amizade com uma facilidade tão grande. Eu tenho o privilégio de ter os meus amigos aí, mano, há anos. Os caras foram meus padrinhos de casamento, que eu conheço os caras desde que eu tenho, sei lá, 10 anos de idade ou menos. Então, isso é muito interessante, porque você tem relacionamento sólido com as pessoas e passou por altos e baixos, já tretou, já jogou bola, já chutou uma perna do outro, mas no final das contas a gente é amigo, porque a gente não está se relacionando porque a gente quer usar um ao outro, mas porque a gente é brother. Então tem que trazer de volta esses princípios para os seus relacionamentos e não se relacionar com as pessoas de uma maneira secular. Sim, e uma das características bíblicas de relacionamento é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para nos relacionar. O próprio Deus, quando vê Adão ali sozinho no Éden, ele vai lá e providencia Eva. Perfeito. Nós temos que nos relacionar com as pessoas por amor, não por interesse. Outra tendência que a gente vê também do secularismo é a tendência de dizer não a Deus e ficar louco para ganhar dinheiro, ficar louco para consumir as coisas. A gente vê hoje uma geração consumista, Davi, que hoje compra um celular, amanhã o celular já não presta. Nós vemos uma geração também imediatista, Totalmente. que é tudo para ontem, cara. Cara, eu vou além. Sabe por quê? Porque aqui você diz assim, a pessoa diz não a Deus, mas sim ao dinheiro. Eu vou além e eu vou dizer que hoje o que a gente tem vivido é pessoas dizendo sim para Deus por causa do dinheiro. Opa. E tentando usar a Deus, usar um termo que você mesmo falou aqui, usar a Deus como um trampolim para enriquecer, buscando a Deus por aquilo que Deus pode oferecer e não por aquilo que Deus já fez, que foi enviar seu Filho Jesus na cruz, tá ligado? A nossa fé, ela parte de gratidão. Então, e a gente vê também o oposto, a gente vê às vezes essa galera de televisão e essa galera midiática instrumentalizando Deus para se aproveitar da fidelidade das pessoas que frequentam suas igrejas. Às vezes eu tenho a impressão, Davi, que as pessoas se relacionam com Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada, do Aladim. As pessoas vão lá, esfrega a Bíblia 3 vezes, Deus sai, faz o pedido, busca ele por interesse, depois coloca ele na lâmpada de volta. O problema de se relacionar com Deus dessa forma é que o dia que Deus não der aquilo que você quer, isso vai acontecer, porque Deus não está ao nosso dispor. Pelo contrário, nós que estamos ao dispor de Deus. Ele é soberano e ele faz da nossa vida aquilo que ele quiser. E aí o problema é que quando Deus não dá aquilo que a pessoa quer, a fé dessa pessoa quebra, essa pessoa se afasta da igreja, essa pessoa se frustra. E aí é por isso que a gente tem tanta gente frustrada com a igreja. Por quê? Porque se relacionava com Deus da forma errada, não fazia a cosmovisão da forma certa, estava usando a lente e enxergando tudo de uma forma completamente errada. Se relacionar com Deus dessa forma, cria na nossa mente uma imagem de Deus que não existe. Sim, totalmente. É aquilo que Blaise Pascal disse, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o homem retribuiu o favor. Quando a gente se relaciona com Deus dessa forma, achando que Deus é um gênio da lâmpada, a gente desfigura a teologia da soberania de Deus. No podcast que eu gravei com o meu pai até falou assim, Ricardinho, ele fala assim, ó, as pessoas elas criam um Deus para si, elas não adoram o Deus da Bíblia, mas elas criam um Deus para si mesmo e isso é muito interessante porque é o que a gente vê acontecendo, sabe? Não crie uma imagem de Deus para você mesmo, mas adore Deus por completo, porque assim a sua fé não vai se frustrar, mas ela vai se fortalecer. O pastor Domingos falou uma coisa para mim muito interessante, um dia falando sobre idolatria.
Ele falou que as pessoas criam um Deus à sua imagem e semelhança, mas também as pessoas se tornam aquilo que elas adoram. Com certeza. E isso é muito top, cara. Tem um livro de um teólogo muito famoso que fala exatamente sobre isso. Você se torna aquilo que você adora. E quando você constrói um ídolo, você vai se tornando cada vez mais parecido com esse ídolo. Agora, quando você adora o Deus verdadeiro, você se torna cada vez mais semelhante de Jesus. Opa, aí sim, hein? É isso, mano. Aí agora você foi longe, hein, mano? Essa é pra você postar no seu Twitter aí, ó, no seu Facebook, mano. Mano, pra gente partir pro último tópico do nosso bate-papo, mano, uma das características, cara, do secularismo é fazer da mídia, mano, sua regra de fé e prática. Fazer da mídia, cara, a sua vida. Mano, você lida com adolescente, como você vê isso? É porque assim, quando a gente fala sobre mídia, parece que a gente está entrando aqui num discurso, numa narrativa política, mas não é isso. Mídia, aqui quando a gente está falando sobre isso, envolve todo tipo de mídia. Seja mídia no sentido dos noticiários e tudo mais, ou seja mídias sociais, Instagram, Facebook, essas coisas. WhatsApp. Isso, e quando fala fazer da mídia sua vida é o quê? É fazer dessas coisas e deixar que essas coisas moldem a sua visão de mundo. Lembra que a gente está falando sobre cosmovisão. Ou seja, como você deve enxergar o mundo através da palavra de Deus. Só que a partir do momento que o cara ou a menina só consome Instagram, Facebook, Twitter, programa de televisão que é tudo porcaria, como é que vai estar a cosmovisão dele? Um lixo, desculpa, mas é verdade. Quando as pessoas se relacionam dessa forma com a vida, elas perdem a intimidade com as pessoas. Aí é que tá o negócio. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou dos filhos dele. Ele disse pra mim, cara, que ele cortou o WhatsApp dentro de casa, na hora do jantar, porque a galera conversava, mano, pelo WhatsApp, não trocava uma ideia pessoalmente. Cara, isso é muito louco. Uma vez eu tava conversando com um rapaz, tem um tempo já, aqui na igreja, e ele gostava de uma menina, cara, aqui na igreja, sabe? E aí eu falei, e aí, mano, você já foi falar com ela? Aí ele falou assim pra mim, não, eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram, eu respondi o stories dela. Eu falei, cara, ela tá na igreja. Você já tem idade pra namorar, você tem trabalho, você ganha tua grana, faz suas coisas. É só você sair do lugar onde você tá, ir até a pessoa e falar, oi, tudo bem? Conversar. Olha que louco isso, o cara mano. esperou chegar em casa para mandar uma mensagem, sacou? E aí, tudo isso vai moldando a forma como você enxerga o mundo, vai moldando, e de repente você não enxerga mais o mundo conforme a palavra de Deus, mas enxerga o mundo conforme a rede social fala para você enxergar, tá ligado? Aí acontece uma polêmica, como toda semana tem uma polêmica diferente. Toda semana o trending topic do Twitter levanta uma bola diferente. E aí, ao invés de você moldar a sua opinião sobre essa polêmica conforme a palavra de Deus, você deixa que os influencers, que os blogueiros, que essa galera aí molde a forma como você pensa. Aí você acaba pensando um monte de porcaria. Mano, isso é muito louco, porque logo as pessoas vão casar pelo WhatsApp, mano. Sim, com Olha certeza, que louco, cara. daqueles dias. Os convidados vão fazer uma sala de vídeo aqui, como é que vai ser essa parada? Cara, é um negócio muito louco, mas a galera tá nessa vibe agora, Ricardinho. Entenda, eu uso o WhatsApp todo dia. E eu mando mensagem pra galera todo dia. E a gente se comunica principalmente por Instagram todo dia. Agora, eu entendo que a vida é real, mano. Mas é uma coisa boa, Sim. usada da maneira certa. Sim. Agora, o texto que a gente viu aqui, e que a gente leu, João fala o seguinte, que nós devemos tomar cuidado, cara, com 3 coisas. O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho. Certo. Perfeito. O desejo da carne. Cara, vamos lá. Ricardinho, define aí. O desejo da carne. O desejo da carne é aquele sentimento que você não consegue refrear, mas é um sentimento contrário à vontade de Deus. Por exemplo, um desejo da carne. Você é viciado em pornografia, é um desejo da carne. Você é viciado em mentira, é um desejo da Que também carne. é um desejo dos olhos também, né? Desejo dos olhos também, porque geralmente aquilo que a gente olha, a gente deseja. Sim. Mas se o nosso coração não está moldado pela palavra de Deus. Porque daí o Espírito Santo te impulsiona a viver em santidade. E aquilo que é impossível de ser combatido sem o Espírito Santo, com o Espírito Santo se torna realidade, como a gente já falou no episódio anterior. Diante de tudo que a gente conversou, Davi, como que a gente busca capacitação do Espírito Santo para lidar com essas tendências pecaminosas, para a gente encerrar o nosso bate-papo? Buscando santidade, orando muito, Lendo a palavra. lendo a palavra
e consumindo coisas boas, sabe? Deixando que o seu ambiente, o lugar onde você mora, onde você vive, as pessoas e as suas conversas, que tudo isso seja sempre moldado pela palavra de Deus, que você possa sempre estar consumindo as coisas que vêm de Deus. Isso vai fazer com que você enxergue o mundo de outra forma. Leia a sua Bíblia, ore, ouça músicas que edificam o coração de Deus. Participe dos cultos online da igreja, Exatamente, das atividades da igreja, não se afaste. Assiste a nossa série toda aí de episódios de estudo de cosmovisão. Tem muita coisa para você consumir, para moldar sua mente da forma como a palavra quer que você molde. Ok, perfeito, mano. Tamo junto demais. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like. Tamo junto demais. A gente vai fazer esses vídeos mais curtos agora para você poder curtir aí de boa e assista todo o conteúdo que a nossa igreja está postando, que tem muita coisa legal. Tamo junto, que Deus te abençoe. Até mais, galera. Deus abençoe.